Olá, pessoal de História do Direito, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário vocês estarão, cada um, né, assistindo essa aula, mas hoje eu vou me permitir começar de um jeito um pouco diferente, haja vista a temática da nossa aula de hoje, né? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, em vocês. Essa parte do nosso conteúdo é uma parte muito diferente, muito interessante da disciplina História do Direito da Universidade FUMEC, que é quando a gente fala um pouco sobre o chamado Código de Manu, e é algo que numa aula presencial, em uma aula eu falo muito rapidamente disso e me dedico ao Mahatma, a grande alma e a Revolução Indiana, a Marcha do Sal, a tudo que vocês puderam ver e dar uma olhada no material todo dessas duas aulas, assim, digamos, né, do cronograma do programa letivo especial que eu deixei para vocês. Então, na verdade, a gente falar grosseiramente em direito hindu do passado, em matriz indiana, jurídica antiga, e aí uma primeira comparação que se faz normalmente nos manuais de história do direito é quando se fala do Código Hammurabi falar-se do Código de Manu, quando são duas coisas muito distintas. Então eu prefiro abordar o tema de uma forma mais interessante para vocês, falando um pouco sobre a própria história dos fundamentos da religiosidade que vai estar por trás da redação do chamado Código de Manu. Na verdade, gente, quando a gente fala em Estado indiano ou Índia antiga e em religiosidade, nós estamos falando de coisas extremamente plurais, vastas, de uma multiplicidade de fatores enorme, né? Mas na origem mesmo, quando a gente fala do hinduísmo, que é muito mais do que uma religião, a meu ver, eu não sou historiadora das religiões não, tá, gente? Mas ao meu ver, é muito mais que uma religião, é um propósito, é um estilo de vida, porque hoje o hinduísmo ele agrega muito do budismo, fundamentos, obviamente, do brahmismo original, que a gente vai falar já já, muito da yoga, da meditação, do vegetarianismo, do veganismo. Então, muito mais uma forma de viver, de estar no mundo, que é somente uma religião. Mas o fato é que, antes mesmo do hinduísmo, como assim é dito, existir, as suas origens estão no brahmismo. Sim, né, o hinduísmo é uma religião de uma pluralidade, de uma vastidão de deuses absurda, mas nós temos aí uma tríade basilar dentre os inúmeros deuses que existem na Índia, que basicamente estão na figura de Brahma, o deus da criação, Shiva, o deus da destruição, e Vishnu, o deus da conservação. Eu deixei uma imagem, né, dessa tríade ou dessa trindade para vocês no Cinef, espero que todos vejam, e aí vocês vão perceber que a gente consegue ver imagens e cores e formas muito diferentes dos três deuses quando eles estão juntos ou quando eles estão separados, haja vista justamente essa multiplicidade de registros e de formas de retratar os deuses a depender da região da Índia. Mas o fato é que acredita-se que Brahma, como deus da criação, ele está em equilíbrio, né, no mundo, nessa tríade perfeita com Shiva e Vishnu, porque a vida nos propõe justamente isso. Existem momentos na vida da gente que a gente precisa de destruir uma série de coisas justamente para que a gente possa criar o novo e dar espaço ao novo. E ao mesmo tempo tem várias coisas da nossa vida, ou mesmo coisas de destruição que a gente precisa conservar e aceitá-las para que o sentido venha. Então essa dualidade que ela é sempre criativa, seja da destruição, seja da conservação, e esse dilema de que caminho eu vou tomar, o que eu vou destruir agora, o que eu vou conservar na minha vida nesse momento, eu quero ficar nessa relação, eu quero me dedicar esse tempo a tal atividade, ou é melhor racionalmente eu pensar e sentir no meu coração e partir para um outro caminho, mas sabendo que tudo é vida
e que tudo é criação, né? E lembrando que o hinduísmo permite com tranquilidade, acredita-se com tranquilidade na possibilidade de você reencarnar e ter aí uma sequência de vidas, enfim. Mas o fato é que dessa tríade, e principalmente do grande Deus da criação, que é a origem de tudo, que é Brahma, teriam sido criados todos os homens que nós conhecemos. E a partir dessa visão, dessa alegoria, dessa mitologia, que é belíssima, ao meu ver, é uma das mais bonitas, quando a gente fala dessas forças de vida, né? Essas forças e a forma que elas se integram na nossa realidade, isso é de uma sabedoria absurda. Do corpo de Brahma teriam vindo os homens. Então, da cabeça de Brahma, ele criou os Brahmanes, os sacerdotes, os intelectuais, os professores. Dos braços de Brahma, ele teria criado os Kshatriyas, os governantes, os guerreiros. Das coxas ou das suas pernas, ele teria criado os Vaixas, os comerciantes, os empresários. Dos seus pés, os Shudras, aqueles que fazem trabalhos manuais, mas de importância social relevante, como os camponeses, os construtores. E, sem ser dessa massa corpórea do Deus, viriam os intocáveis ou os Dalits, que são seres que vieram da poeira do pé de Brahma. Então, aí está a alegoria fundamental do sistema de castas na Índia. E hoje, tá, gente, esse sistema de castas não é tão simplório assim. Existem inúmeras castas e subcastas, e a depender da região da Índia, isso é uma loucura a nós ocidentais de compreender. Mas o fato é que esse sistema de castas, ele deu origem a uma desigualdade muito grande, não somente religiosa, mas também social na Índia ao longo da sua história. E esse desaguar de séculos e milênios, né, e o Código de Manu, que nada mais é do que um conjunto de livros escritos em sânscrito de forma poética, belíssima, que vão falar sobre os preceitos de organização, de vida, mais ou menos datado de 1500 a.C., vai reiterar a existência do sistema de castas, ou seja, vai reiterar o preceito religioso. O fato é que esse sistema chega até o nosso tempo, até o século XX, e é no grande movimento de independência da Índia do Império Britânico, aí que entra a figura fundamental do Gandhi nessa nossa história, que esse sistema é constitucionalmente abolido. Eu deixei o trecho, inclusive em inglês, no original, para vocês da Constituição da Índia, onde nós temos 2 artigos da Constituição Indiana de 1950, escrita em 1949, que entra em vigor em 1950 e é a atual Constituição que a Índia tem até o presente momento, na qual nós temos 2 artigos de estirpe constitucional, a dizer que não existe distinção entre nenhum ser por nenhuma circunstância, sexo, gênero, origem social, religião e casta. Então perceba como a Constituição assume essa postura de, por dizer que não existe discriminação, do ponto de vista jurídico dessas pessoas, assume que as castas são algo existentes também na Índia. E nessa mesma Constituição, artigos seguintes, né, nós temos aí o revogar da condição da intocabilidade ou dos intocáveis, cujo texto, né, original da Constituição da Índia fala lá em untouchability, né, que não mais haverá a possibilidade de alguém ser taxado de ser um intocável. E que se houver, inclusive é preceituado que haja legislação infraconstitucional posterior, e de fato elas existem na Índia, de 1950 para cá, foram produzidas, promulgadas, sancionadas, estão em vigor contra essa discriminação religiosa. Então percebam, é um documento constitucional a não permitir a discriminação e a revogar preceito de origem religiosa. E o Gandhi entra onde nessa história, né? O Gandhi vai entrar como a grande personagem, o grande vetor do processo
de independência da Índia que leva à produção desse texto constitucional. Então, nós estamos falando aqui de duas coisas diferentes. Acho que, inclusive, dividir isso no cronograma em duas aulas distintas. Uma quando a gente fala das castas, da Constituição, do Código de Manu, e outra quando a gente fala da figura do Mahatma, né, da grande alma. E o Gandhi se formou na Inglaterra em Direito, então não era uma pessoa apenas com aquele estereótipo de contemplativo, de um yogi quase, né? Ao contrário, era um advogado muito bem consolidado, saiu da Inglaterra, foi trabalhar na África do Sul, já com questões de discriminação, do apartheid. Depois ele percebe que ele tem que fazer o trabalho dele na Índia para o seu próprio povo. E o Gandhi começa um movimento muito interessante que alia, de certa forma, né? Preceitos da cultura e da religiosidade do seu povo com a dimensão jurídica que ele sabia, né? Por exemplo, a Marcha do Sol é o grande ícone desse movimento, que ao dizer que ele ia sair de um certo lugar e até as salinas colocar a mão no sal para se revelar como alguém contrário ao pagamento daqueles tributos, dizer ao Império Britânico que não era ele que era detentor de nada na Índia, mas sim os próprios indianos, e o sal é algo muito simbólico, né? Porque é extraído ali das próprias águas que banham o território do país. Depois vem a questão dos tecidos, etc, né? Mas o fato é que a Marcha do Sal, ela evidencia já que as formas e as armas com as quais eles iam lutar, eles, Gandhi e os seus seguidores, ia ser completamente distinta de tudo que até então já tinha se visto em uma, digamos, guerra de independência, que é um movimento organizado, cuja liderança era ele, com fundamentos jurídicos muito bem pensados. Então, nesse ponto, Gandhi foi brilhante nos fundamentos da sua luta, mas com armas que não eram armas de fato. A arma era o pacifismo ou a resistência pacífica. E aquele documentário que eu indiquei para vocês assistirem, ele demonstra, assim, nas imagens, algo que era justamente a intenção do movimento, né? Eu demonstro a ilegitimidade do outro e a legitimidade daquele movimento externo de uma metrópole que sufoca uma colônia, que quer se autodeterminar, que quer se tornar independente, de forma tão ilegítima que algo que é clássico em qualquer local, que é você se manifestar contra as normas que você não aceita e somente reivindicar aquilo que é seu ou do seu povo, se transforma em um ato de violência daquele que lhe oprime. Por isso aquelas imagens, né, das pessoas sendo espancadas, e o Gandhi dizia: resistam, não revidem, não entrem na violência em conjunto. Vocês vão se machucar, vai doer, vai haver prisão indevida, vai haver até morte, mas a gente precisa resistir de forma pacífica, porque é dessa maneira que a gente demonstra aquele célebre ditado, né, que careta é feia na cara de quem faz. E esse movimento, né, conhecido como pacifismo, e aí a gente tem outras, né, vertentes que são igualmente produzidas aí nos anos 50, nos anos 60, de pensamento como a desobediência civil, como uma ferramenta de mudança social, de reivindicação de agendas, né? E no caso do Gandhi, vai até o extremo de um movimento de independência. A pena é que ele não ficou vivo para ver, né, a Constituição e, de fato, esse desaguar completo do processo de independência, porque pregando tanto pacifismo, tanto amor, né, acho que a gente pode dizer assim, nesse sentido, e tanta, simplesmente óbvio, sentimento de querer ser independente, querer ter uma vida e se autodeterminar enquanto um povo, como eles sempre foram antes da opressão dos britânicos, e um povo de uma cultura enorme, de uma religiosidade maravilhosa, de cores, de cheiros, que constitui a Índia na sua pluralidade, do que ela de fato é até hoje, que eles só queriam se autodeterminar, e havia um movimento, sim, de violência profunda daquela que era a metrópole. Então, eu espero que vocês vejam os documentários que eu indiquei, deem uma lida nos textos também e enxerguem como que uma Constituição, ela é um produto, no caso da Índia isso é claríssimo,
de uma história de desigualdades religiosas ali, nesses preceitos que eu chamei a atenção, e de um desaguar de beleza de um processo de independência. Nesse caso específico é isso. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.